Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar início a mais uma aula, né? E nós vamos iniciar o capítulo 2 na página 22, certo? Abram aí os livros de vocês para acompanhar. E o capítulo Around the World, que fala sobre ao redor do mundo, né? E o que é que vocês entendem sobre ao redor do mundo? Né? A primeira coisa que vem na cabeça é sobre viajar, não é isso? E é exatamente sobre isso que fala um textinho que tem aqui no livro de vocês, aqui como vocês podem observar. É, o título do texto, né, que significa um jovem viajante visita todos os países do mundo. E aí o texto, ele fala exatamente isso, ele vai contar um pouquinho sobre um jovem chamado James, inclusive bem jovem mesmo, certo? E aí ele viajou, né, muitos países do mundo, e aí o texto ele fala sobre um pouquinho sobre os países que ele viajou, como foi, enfim. É um texto bem interessante, bem legal, bem simples de se entender, certo? Como eu sempre digo a vocês, não é obrigado vocês traduzirem o texto letra por letra para entender o sentido do texto. A partir do vocabulário que vocês já conhecem, vocês vão montando o sentido, traduzindo, né? Sempre com o auxílio do dicionário, traduzindo aquelas palavras que vocês não conhecem, certo? E aí, mas basicamente o texto ele fala sobre isso. Ele fala sobre um garoto que viajou o mundo e aí vai falar sobre esses países e etc. E aí na próxima página tem uma atividade na página 23, certo? É a atividade reading e o vocábulo também. É uma atividade de interpretação textual. Ou seja, vocês vão precisar ler o texto para poder responder essas questões. Essas questões mais de completar, certo? Então, as respostas, elas geralmente bem explícitas no texto. Com a leitura do texto, vocês vão respondê-las tranquilamente. E aí, né, na aula de hoje, nós também vamos ver um novo tempo verbal. É um tempo verbal bastante utilizado no inglês, certo? Que é o present perfect. E aí eu preparei uns slides aqui porque fica melhor para vocês entenderem. E lembrem de fazer anotações no caderno sobre esse uso, sobre esse tempo verbal, tá certo? O present perfect. Né? O que é o present perfect? Ele é um tempo verbal que expressa ações influenciadas pelo presente, ou seja, essas ações ainda estão acontecendo ou foram concluídas recentemente. Esse tempo verbal, present perfect, ele não tem nenhum tempo verbal que corresponde ao português, certo? Digamos que ele é exclusivo do inglês. E aí, o present perfect, ele é formado pelo simple present do verbo to have, que have para a primeira, segunda e o plural, e has para he, she e it, certo? Mais na frente eu vou explicar. E mais o particípio do verbo principal. E vale observar que o particípio dos verbos em inglês será formado, no caso dos verbos regulares, né, pelo acréscimo da partícula ed. Esse particípio, no caso, seria o passado. E aí, já os irregulares, eles possuem formas próprias, por isso é necessário verificar cada um desses verbos para identificar sua forma no particípio. E aí, tem um exemplo. I have been living em Rio de Janeiro since 2010. Que significa eu estou morando no Rio de Janeiro desde 2010. Então, o present perfect, ele é a junção, certo? Digamos que ele é a junção do simple present mais o simple past, que é o passado, é a junção do presente com o passado. Nós usamos ele para expressar, nós usamos eles para expressar ações que já aconteceram no passado, porém têm uma ligação com o presente. Por exemplo, aí na frase, né? É a tradução: eu estou morando no Rio de Janeiro desde 2010. Ou seja, já faz o quê? 11 anos, né? 11 anos que eu estou morando no Rio de Janeiro, já faz um bom tempo. Porém,
Como eu ainda estou morando, então ela torna-se presente. Deu para entender mais ou menos como é o present perfect? E aí, quais são as principais regras do simple perfect, do perfect? E aí, na forma negativa, a estrutura da frase se dá do sujeito mais o verbo auxiliar to have, certo? No simple present, mais o verbo principal no particípio passado, mais o complemento. Por exemplo, my parents have visited, certo? O verbo aí está no passado e o auxiliar, que é have, no presente. Portugal times. Meus pais visitaram Portugal 3 vezes. Então, aí aqui ao lado nós temos uma tabelinha com a conjugação do verbo, certo? No caso, o verbo aí no passado, com o auxiliar, que é have. E aí, como vocês podem observar, certo? Aqui, ó, primeira pessoa, segunda pessoa, o verbo ele permanece da mesma forma. E aqui no plural também permanece da mesma forma. É igual a regrinha do simple present, né? Que na terceira pessoa nós acrescentamos o S no verbo, mas como have é um verbo irregular, né, ele tem a sua forma própria, então aqui ele altera-se apenas na terceira pessoa do singular, que fica his, certo? Então, é mais questão, não é que seja um tempo verbal difícil, é porque ele requer bastante atenção. E aí, ó, o sujeito mais o verbo auxiliar no simple present, certo? Que é have, mais o verbo no passado. O verbo ele sempre vai vir no passado. Quando o verbo ele é regular, nós acrescentamos o ed, e quando o verbo é irregular, ele tem a sua forma própria. E aí, na forma negativa, né, as frases negativas no present perfect incluem o not após o verbo auxiliar e seguem a seguinte estrutura. O sujeito, mais o verbo auxiliar to have, certo? Como nós acabamos de ver, mais o not, mais o verbo no passado e mais um complemento. Por exemplo, my parents have not visited Portugal 3 times. Meus pais não visitaram Portugal 3 vezes. E aí, na forma interrogativa, né, a estrutura se dá da mesma forma, só que aí o verbo no auxiliar vem para frente, né? Ou seja, para fazer perguntas no present perfect, é necessário inverter a ordem do verbo auxiliar na frase, ou seja, ele é posicionado antes do sujeito. Por exemplo, né, a estrutura da frase aí se dá do verbo auxiliar to have, mais o sujeito, mais o verbo principal do passado, mais um complemento. E aí nós temos o exemplo. Have my parents visited Portugal 3 times. Meus pais visitaram Portugal 3 vezes, né? Então, bastante atenção no verbo, no sujeito também, certo? No caso aqui, my parents, meus pais, né? Então, seriam they, e aí o verbo ele permanece da mesma forma. Quando for terceira pessoa do singular, he, she ou it, fica has, certo? E o particípio no passado, né? Depois do have, o verbo do passado, ele vem sempre com o ed no final. Então, é isso. Qualquer dúvida, é só chamar lá no WhatsApp. E aqui tá as referências bibliográficas.